dia, turma. Sábado 1, tudo bem? Bom, vamos à nossa terceira aula de Psicologia 2. Para alguns, nós começamos com as nossas aulas presenciais e para outros, nós vamos dar seguimento online. Então, o que acontece? Nós já começamos o nosso material, na verdade essa é a nossa última aula antes da avaliação, é a nossa terceira aula, e nós vamos abordar sobre desenvolvimento humano. Vocês vão ver que é uma aula muito rica, é uma aula muito inspiradora, é uma aula que mostra as vertentes da ludicidade e da parte cognitiva teórica, ok? Nós vamos estar falando sobre desenvolvimento humano e suas fases. Também vamos falar de a importância do desenvolvimento humano e das teorias cognitivas, tá? Então, não se assustem, como nós estávamos fazendo até aqui. Tudo que eu falar, anotem, marquem, tá? Nas suas apostilas, nos seus cadernos. E nós vamos lá para a plataforma. E lá, em vez de debate, eu vou estar pontuando as abordagens que nós vamos estar falando aqui, ok? Então, é só anotar tudo aquilo que a gente vai estar frisando aqui, destacando de pertinente. E, em cima dessas anotações, nós vamos estar construindo as nossas avaliações. Então, como semana que vem, nossa quarta aula já é avaliação, eu sugiro que você anote tudo, tá? Ah, professora, e nós vamos fazer online também a nossa avaliação, mesmo quem era presencial? Sim! Hoje, na nossa terceira aula, seria a apresentação dos trabalhos para quem estava presencial. Devido a isso, já que estamos todos online, todo mundo vai apresentar na forma de entregar, ok? Não precisa vídeo falando sobre o trabalho, nada disso, para não sobrecarregar o anexo e aí ter problemas de não poder entregar. Então, eu sugiro que faça um bom trabalho digitado, com imagens, bem rico, com pesquisa mesmo, e em cima disso eu vou avaliar a nota de trabalho, ok? Sem apresentação nenhuma. Na próxima aula, tá bom? Próximo sábado, ok? Então, vamos começar? Hoje a nossa terceira aula, ela vai da página 6 à página 11, finalizando assim a nossa apostila, tá bom? Na aula passada, nós falamos de id, ego e superego. Nós demos aí vários exemplos, inclusive eu criei uma metáfora, já existe, né? Eu aproveitei a metáfora de que o id é o diabinho, né? O ego é o anjo e o superego é o juiz, é o que bate o martelo do que deve ser feito, o que é certo e o que é errado, ok? Hoje nós vamos então falar do estudo das fases de vida do ser humano, página 6, aqui no finalzinho da apostila, tá? Eu vou mostrando para vocês e aí vocês vão escrevendo por aí o que achar que deve e o mais eu vou estar colocando lá na plataforma, ok? E nós vamos tirando dúvida lá também. Vamos lá. Psicologia do desenvolvimento. Como eu falei, estudo das fases de vida do ser humano. Compreender o desenvolvimento humano é uma condição para tentar responder o porquê das condutas. Que condutas? Comportamentos. Como cada um age, né? Então, tanto faz ser bebê, criança, adolescente, jovem ou adulto, e até os mais velhos, né? Pessoal aí da terceira idade, como eles agem, tudo tem um porquê, tá, gente? Então, essa questão de conduta, pode passar linha em volta, é comportamento, tá? O desenvolvimento é um processo contínuo, então o que quer dizer isso? Longo, gradativo, né? Ele leva aí, ao longo da vida, a pessoa vai mudando. Eu era assim quando era jovem, já até falei sobre mim. Eu era uma pessoa que respondia na lata. Não era mal educada, mas eu respondia na lata. Hoje já não. Hoje eu já pondero, eu já analiso, vejo se vale a pena, entendeu? Ou deixo para lá, que é o que eu faço na maioria das vezes. Então, o processo de crescimento, de evolução, de aprendizagem, ele é contínuo, tá? E gradativo.
Aí vem falando que inclui o quê? Aspectos biológicos, pode marcar biológico, como genético, né? DNA, tá na família, tá no sangue, o pessoal fala sempre isso, né? Físico é o quê? Corporal. Tem pessoas que andam igualzinho o pai anda, né? Ou igualzinho a mãe anda, ou fala exatamente igual a mãe. Então isso aí é um processo de desenvolvimento por imitação, né? Copiou desde pequenininho, enfim. É o processo físico. Social, toda vez que você vê essa palavra, é a relação humana, né? Um em relação ao outro, é a interação. E cultural é a cultura de cada região, de cada país, né? De cada estado, é aquilo que contamina. A gente aprendeu isso em sociologia. E se interconectam. Essa palavra você pode colocar aí do lado, estão interligados. Então, todos esses aspectos estão interligados no comportamento humano, ok? Então, cada um é o que é, age como age em determinadas situações, devido a todas essas influências que ele recebeu, ok? Produzindo aí indivíduos com um modo de pensar, sentir, estar no mundo, absolutamente singulares e únicos. Marca isso aí, ó, singulares e únicos. São indivíduos únicos. Eu falei isso em sala de aula, cada um é único no universo. Que isso, professora? Com milhões e milhões e milhões de habitantes? Sim, mas a minha característica é só minha, né? Começar pela digital. A minha digital é só minha. A minha identidade é só minha. Então, nós somos seres com particularidades, né? Com especificidades, ou seja, com características próprias, né? Cada um tem a sua influência do meio, a influência da família, a influência genética, tem todo tipo de influência, tá bom? Tudo isso vai refletir aí no nosso comportamento diário. Aí depois vem falando sobre a psicologia, que estuda o desenvolvimento humano em seus aspectos físico, motor, intelectual, né? Intelecto, né? Afetivo, emocional, que são as emoções, e o social, desde o nascimento até a idade adulta, né? E aqui interessante que ainda fala que a idade hoje adulta, ela se estendeu. E hoje ela já aí adquire o quê? A maturidade e o envelhecimento, né? Hoje o pessoal da terceira idade aí tá dando um show. Você vê pessoas com 70 anos aí com a vida plenamente ativa, trabalhando, muitos estudando, não é? Por quê? Porque a mente, ela está ativa, ela está bem, ela está com todos os reflexos, ela está com disposição biológica, né? Então, hoje, esse processo se estendeu, tá? E o seguinte parágrafo fala, página 7, existem várias teorias do humano em psicologia. Elas foram construídas a partir de observações, claro, né? Pesquisas, olha lá, lembra que a gente aprendeu em Psicologia 1? Quem já fez? As pesquisas de observação do comportamento, a caixinha do ratinho, do Skinner, né? Mostrando como cada comportamento tem o seu estímulo e a sua resposta, né? Aí vem falando dos grupos que são diferentes de indivíduos dentro de cada faixa etária. Claro, jovem anda com jovem, né? Pessoas adultas procuram mais andar com pessoas da sua mesma idade, né? E as pessoas da terceira idade gostam mais de andar com pessoas da terceira idade, né? Salvo um ou dois que se destoam aí, né? Como diz a dona Hermínia, a nossa área de interesse é dentro do nosso grupo social, né? Aí vem falando de Piaget. Piaget, ele trata aí dessa pesquisa de entender, né? Mais do que entender, compreender o desenvolvimento humano através das faixas etárias ou fases, né, da vida. É interessante estudar Piaget, porque Piaget ele teve 5 filhos e, de repente, ele era biólogo, né? Então, de repente, ele começou a ver que havia diferença entre o comportamento de um filho de uma determinada idade para o outro. E começou a fazer aí uma linha de pesquisa, estudando através dos desenhos, da visão que cada um tinha em relação ao mundo, e ele começou a construir essas divisões, né? Por exemplo, de 0 a 2 anos, sensório e motor. O que é sensório? É sensibilidade. Tudo a criança botar na boca, né? Tudo tem que pegar para sentir. Então, ele foi desenvolveu e dividiu aí
a fase da vida, né? O desenvolvimento em 5 fases. Então, ele mostra lá o que cada fase, como cada um reage, mais ou menos parecido dentro de cada fase. É muito interessante. Nós vamos ver isso aí nas apresentações. Não vai haver apresentação, infelizmente, mas quem pegou Piaget vai ver isso de perto. E quem não pegou, sugiro que estude, que leia, que procure aí na internet as fases de desenvolvimento segundo Piaget, porque é bem interessante mesmo, tá? Aí depois fala do desenvolvimento humano. Eu estou aqui, ó. Desenvolvimento humano. Vamos lá. Pode colocar aí do lado. É mente mais corporal, tá? Nós aprendemos que o cérebro comanda o corpo, né? É ele que comanda, é ele que envia estímulos, né? Para todos os outros membros do corpo, né? Através da medula espinhal, ok? Então, o desenvolvimento humano ele refere-se aqui ao desenvolvimento mental e ao crescimento orgânico, que é o físico, né? O desenvolvimento mental é uma construção, pode sublinhar, contínua, que se caracteriza pelo aparecimento gradativo das estruturas mentais. Estruturas mentais, pode passar linha em volta, coloca aí, faculdades mentais, né? Quais são as faculdades mentais? São muitas, mas nós vamos ficar com a memória, vamos tratar bem da memória e das percepções, né? E através das percepções a gente interioriza o conhecimento, né? Tipo de percepção visual, discriminação motora, né? Que a gente pega, sente, né? Os sentidos, tá? Melhor dizendo. Aí fala que os aspectos da inteligência da vida afetiva e da vida afetiva com as relações sociais, né? Então pode botar aí do lado, desenvolvimento da interação social. Nós precisamos aprender psicologia do desenvolvimento para a gente não meter os pés pelas mãos. Viu, professores? Quando estivermos em sala de aula, nós temos que nos preocupar com a idade do educando, tá? Não podemos cobrar nem além, nem a quem. Por exemplo, você vai aplicar um plano de aula para a educação infantil a nível de maternal, né, que é até 2 anos, você não pode aplicar o mesmo plano de aula para uma criança de 4, 5 anos, porque não vai ser atrativo, não vai ser interessante, ele já está em outra fase, não é? Ele já está fora do sensório motor. Essa criança, ela já está lá no preparatório, ela já começa a querer preparar as coisas, desenvolver o preparatório concreto, pegar, a construir, a montar, a usar o Lego, a usar a tinta, a usar a massinha. Então já não vai ser tão atrativo aquilo que você planejou. Então por isso nós precisamos estar tratando bem desses aspectos do desenvolvimento humano para poder fazer uma boa interação social em sala de aula, tá? Que é o que vai preparar esse indivíduo para a vida. Aí nós vimos aí, no segundo parágrafo, algumas dessas estruturas mentais permanecem ao longo de toda a vida. Sim, você está sempre ativando alguma parte do seu cérebro, não é? Ué, professora, não ativava antes? Sim, mas com o passar do tempo, a gente procura usar até instintivamente muito mais como um exercício cerebral uma área que de repente esteja deixando a desejar. Por exemplo, lá quando a pessoa chega na maturidade, começa a esquecer alguma coisa. Aí vai fazer o quê? Geralmente o neuro, quando a pessoa procura ajuda, começa a passar uma vitamina para estimular, né, a mente, passa atividades que envolvem exercícios cerebrais. Por exemplo, se for mulher, vai fazer um crochê, vai fazer um bordado. Se for homem, vai sugerir uma pintura, vai trabalhar com tinta, com alguma coisa que faça resgatar aquilo que estava sendo desmotivado, que é apagado só na morte, tá? O arquivo existe, mas precisa ser, né, arejado, precisa ser motivado novamente, ok? No caso da memória. Aí vamos falando aqui da motivação. Motivação, pode passar a linha em volta e bota aí, estímulo, tá? Motivar é estimular, ok? Aí vem aqui, essas estruturas mentais que permanecem garantem a continuidade do desenvolvimento. Pode marcar aí, garantem, aqui ó,
a maturidade. Eu estou aqui, ó. Garantem a maturidade, tá vendo? Uma maturidade que saudável, né? A mente sã. Eu gosto muito de me cuidar no sentido de tratar a minha mente. Eu procuro não guardar, né? Coisas que podem me fazer perder tempo. Então, eu procuro guardar na mente aquilo que eu acho que é interessante, que vale a pena. O que não é, eu procuro esquecer, deletar. Mesmo que a gente não tenha poder suficiente para isso, mas só de você não buscar estar vendo ou lembrando muito de alguma coisa, já vai te ajudar nesse exercício, tá? Para quê? Para você ter uma mente saudável, né? Platão já fala isso, né? Mente sã, corpo são, né? Tem pessoas que ficam se martirizando com coisas que já passaram, já fazem parte do passado. Isso aí para o dia presente não vai trazer nada de bom, de construtivo, né? Porque já foi, já passou. Então vamos em frente, né? Isso é você fazer um exercício mental saudável. Aqui fala também de outras estruturas que são substituídas a cada nova fase da vida do indivíduo. Olha aí, eu falei de mim, né? A gente começa a criar aí um crescimento, um aprendizado mesmo, né? Em relação à vida, em relação aos problemas, em relação ao outro, ao mundo, a gente vai desenvolvendo, né? A tendência é essa, né? O correto é esse. Então aqui fala, por exemplo, a moral da obediência da criança pequena, ela é substituída pela autonomia moral do adolescente. Claro, que a criança ela obedece pelo medo, né? Ó, não pode fazer isso, se fizer vai ter, né? Ela é cobrada ali, ela obedece pela punição, pela cobrança excessiva. Já o adolescente não, ele obedece porque ele já tem uma certa noção daquilo que é certo e que é errado, né? Já passou da idade da razão, que é 12 anos, então ele já sabe que usar droga é errado, que roubar é errado. Então ele já começa a ter aí uma autonomia de obedecer por questões de entendimento. Por que ele tem que obedecer, né? E assim vai. Aí aqui fala da noção de que um objeto só existe quando a criança vê, antes dos 2 anos de idade. E depois é substituído pela observação e conservação do que nem está presente. Vou explicar. Pela intuição. Aqui, ó, estou aqui, ó. Pela intuição. Por que pela intuição? Você pega uma criança até 2 anos e você fala assim, tampa os olhinhos dela assim e fala assim, cadê, por exemplo, minha neta? Cadê a Laís? Cadê a Laís? Aí ela começa a rir, achando que ninguém está vendo ela. Laís, a gente fica chamando. Aí ela tá ali rindo, como quem diz, eu estou escondida. Ninguém está me vendo. Só que não é verdade, nós estamos todos vendo, né? Quando passar dessa fase do sensório, que ela tiver lá seus 4 aninhos, pode nem cobrir o rosto. Só dela ficar atrás da parede e a gente está do lado de cá, todo mundo está sabendo que ela está ali, e chamar o nome dela, ela já vai entender que ela está escondida. Viu? Quer dizer, ela já criou na mente dela um processo de desenvolvimento mental que não precisa tampar os olhinhos, basta ela se esconder atrás da parede que ela já está escondida de fato, né? Então é interessante isso aqui, é um teste de Piaget isso aqui, tá? Do campo visual. Então a criança age pela intuição, tá? Interessante. O que isso tem a ver? É um exemplo. Isso aqui é só um exemplo para você entender que o desenvolvimento ele vem por etapas, né? Ninguém nasce sabendo tudo, vai desenvolvendo por etapas. Tá? Que tipo de etapas? Fases da vida humana, tá? Aí vem a importância do desenvolvimento. Por que é importante desenvolver? Vamos ver agora. A criança ela não é um adulto em miniatura, né? Lá no passado, na Idade Média, costumavam se vestir as crianças como adultos, né? O menininho de 4 anos, 5 anos, vestido de terno, às vezes até de cartola, né? Tinha isso. Por quê? Porque achavam bonito vestir uma criança como um adulto. E isso trazia um prejuízo ao desenvolvimento mental da criança tremendo. Porque criança é criança. Criança não é adulto, né? Então ele não é
um adulto. Ele está em fase de se tornar um adulto, mas ele não é um adulto. Então, ele está em processo de desenvolvimento, tá? Aí é que fala, ele apresenta características próprias da sua idade. Então, sublinha isso aí, por favor, para você nunca esquecer, que nós temos que respeitar as fases da vida, tá? Por exemplo, a minha mãe, ela está com 80 anos. Ela pensa que ela pode fazer tudo o que ela fazia até uns 20 anos atrás. Aí não quer mais que ninguém saia com ela, que ela quer atravessar a rua, ela quer ir ao banco, ela quer comprar as coisinhas dela, ela quer, porque ela sempre foi muito ativa, trabalhava fora, então ela tinha uma vida muito autônoma. Só que hoje ela tem uma pressão altíssima, então os médicos não recomendam mais que ela ande sozinha. E agora? Porque na mente dela, ela está bem, né? Só que o processo de envelhecimento chegou, né? Na verdade já está bem avançado e ela ainda não entende isso. Então a mesma coisa é a criança. A criança, ela pensa que ela pode fazer tudo, mas ela não pode, né? Tanto que ela quer subir, né, nos lugares, ela quer abrir gavetas, pegar faca, pegar não sei o quê. Por quê? Porque para ela aquilo ali ela pode usar, ela pode pegar tesoura. Então precisa ter uma observação em todas as fases da vida, tá? E aí Piaget traz essas pesquisas aí, falando que é importante, né, ver as formas de se perceber, compreender e se comportar diante do mundo, né? Então, precisa se observar tudo isso. Piaget fala disso. E ainda aqui vem assim, que implica uma acomodação das estruturas mentais. Passa a linha em volta de acomodação, eu estou aqui, ó, embaixo. Acomodação, tá? Das estruturas mentais a um novo dado do mundo exterior. Escreva aí, por favor. Apropriação do conhecimento é tomar posse dele. Apropriação do conhecimento é tomar posse dele. Ou seja, aprender, né? Vamos lá. Página 8. Estudar o desenvolvimento humano significa conhecer as características comuns de cada faixa etária. Nós já falamos sobre isso, né? Reconhecer as individualidades. Através do quê? Da observação e da interpretação dos comportamentos. Coloca aí do lado. Saber se cada comportamento está adequado à idade. Coloca aí, por favor. Saber se cada comportamento está adequado à idade. Isso aí é papel nosso, tá? Não é só de psicólogo, não. É de professor também, de coordenador pedagógico, tá? De supervisor escolar e até de diretor escolar, tá bom? Aqui fala que nós temos que preparar, planejar, o que ensinar, sabendo quem é o educando. Ou seja, é um plano de aula, né? Dentro da faixa etária da turma, ou seja, da maioria da turma, porque às vezes nós temos casos de alunos com atraso de idade, mas é um ou outro, né? Então nós temos que ir pela maioria na turma, acompanhar a faixa etária de desenvolvimento daquela turma. Desenvolvimento humano é idade, é faixa etária, é fase, tá? Aí vem falando que nós temos que estudar o desenvolvimento humano para descobrir que ele é determinado pela interação contínua de vários fatores. Pode sublinhar isso, por favor, e coloca aí. Respeitar o processo do desenvolvimento de cada criança, tá? Então, por exemplo, eu tenho alunos que estão lá no terceiro ano, mas a idade mental dele é de criança de primeiro ano, ou seja, de 6 anos, e ele tem 8, né? E ali eu falo uma palavra, eu tenho quase que traduzir algumas questões para ele, porque a idade mental dele está aquém. Então a família já foi sinalizada, que a escola não medicaliza, a escola sinaliza, a família tem que procurar ajuda, porque ele aparentemente apresenta um atraso mental, né? E aí quem vai trabalhar isso? Primeiramente o pediatra, depois o neuropediatra, que vai indicar a equipe multidisciplinar. Quem são? O psicopedagogo, que vai trabalhar aí as áreas com intervenção clínica, né, através do lúdico, através da área clínica e educacional. A TO, que é a terapia ocupacional, vai ensinar ele atividades da vida diária, né, como se vestir, como se calçar, como se
higienizar, como por aí vai, né? Como se relacionar com o outro. E o psicólogo, que vai atender aí aonde está a interjeição, né, mental para poder desenvolver juntamente com o neuro. Então, quando a escola sinaliza, é porque a coisa já está gritante, né? Porque a família geralmente já sabe, mas finge que não está entendendo, né? E aí causa aí mais transtorno para a vida dessa criança. Então vamos lá. Por isso, professores, precisamos saber quais são as fases e como elas se apresentam na vida das nossas crianças, tá? E até adolescentes. Aí vem quais são os fatores que influenciam. Bota aí. 4 são os fatores e que não se separam. Estamos aqui, ó. São 4 os fatores e que não se separam, tá? Eles estão interligados. Quais são? Primeiro, a genética. A hereditariedade já está dizendo, né? É a genética de pai para filho. Se for transtorno mental, provavelmente alguém na família tem, tá? 2 é o crescimento orgânico, que é o aspecto físico, é o corporal, né? E depois, o 3 é a maturação neurofisiológica. Neuro é cérebro, tá? É o sistema neural, são as sinapses, né? Ou seja, os reflexos do cérebro sobre o corpo daquela criança, né? Então, é o cérebro cognitivo, né? E as suas influências, né? O que o cérebro está mandando para o corpo, é isso? Então, é um desenvolvimento neurológico que precisa ser analisado. E depois vem, por último, o meio. O que é o meio? É o ambiente, né? A criança, ela é influenciada. Ela traz aí uma estimulação do próprio ambiente que ela vive. Por exemplo, a criança que chega na escola que fala muito palavrão, muita besteira, fala muita coisa, ou faz muita coisa errada, você pode ir lá ver que às vezes a família é desestruturada, né? Tem processos de conflitos sérios que a criança presencia e ela copia padrões, né? São padrões de comportamentos que a criança copia, tá? Aí depois vem psicologia da aprendizagem. O que é a aprendizagem? Coloca aí do lado. O estudo do ato de aprender, tá? A aprendizagem é o estudo do ato de aprender. Então aqui vem falando, né? Fazer com que eles aprendam o que é ensinado. Contribuir para o desenvolvimento e a capacitação daqueles que serão os cidadãos do futuro. Pode colocar aí do lado. Estimular a evolução do potencial para a aprendizagem. De novo, estimular a evolução do potencial para a aprendizagem, né? Isso é o nosso papel, tá? Aí vem falando, tô pulando assim, não tô lendo o parágrafo inteiro, porque o material vocês têm. Eu tô pontuando, tá? É aquilo que é mais pertinente aqui. Aí o segundo parágrafo aí fala, diante de tantas variáveis que impedem a concretização da melhoria da educação, a única certeza é que todos têm capacidade de aprender. Pode marcar isso aí. Todos têm capacidade de aprender e aprende, tá? Coloca aí do lado. Nasceu gente, então aprende. Aí põe entre parênteses, Piaget, tá? Nasceu gente, vai aprender. Vai levar um tempo maior, vai aprender de várias formas diferentes dos outros, mas aprende. Aí vem teorias do condicionamento. A palavra já está falando. O que condiciona, quais são as condições, né, que a pessoa consegue para aprender. Aí primeiro tópico é a teoria do condicionamento. O que é isso? É através da estimulação lúdica. Toda vez que há um estímulo, há uma resposta. Então, é preciso trabalhar a ludicidade. O que é lúdico, hein, gente? O professor tem que saber isso, hein? Cognitivo é conhecimento intelectual. Lúdico vem de ludicidade, que é a prática através do concreto. É a dança, é a música, o brinquedo, tudo aquilo que a criança vai utilizar, né? É o artesanato para que você faça com que aquela teoria seja interiorizada, ok? Eu dei até exemplo em sala de aula. Você vai ensinar a vogal A, aí você ensina a vogal A, depois você dá um pedacinho de abacaxi para cada um, né? Para que ele, toda vez que for fazer a letra A, ele lembre pelo menos do sabor da fruta abacaxi que começa com A, entendeu? É a contextualização da aprendizagem, tá? Aí depois vem falando
como que o comportamento é mantido, sequenciado, né? Ou seja, ele vem de sequências, né? De adestramento. Você vai cada dia aplicando, desenvolvendo, um conhecimento é pré-requisito para o outro. E a criança vai construindo a ponte, né? De favorecimento de novos conhecimentos. Então, para sempre, não se esquece mais o que se aprendeu. Se você aprendeu a andar de bicicleta, você pode estar com 90 anos. Se você tiver físico ainda suficiente, você vai andar de bicicleta. Porque você não só aprendeu, você apreendeu aquele aprendizado. Você trouxe para si, né? É disso que ele está falando aqui. É a transferência da aprendizagem, tá? Depois vem as teorias cognitivas, que vem do cognitivo. Aí vem a Zubel, falando que a leitura de mundo ela é somada aos conteúdos recebidos, né? Eu posso até dar exemplo, a gente vai falar de mapa e não levar nenhum mapa para dentro da sala de aula. Vai ficar no abstrato, você vai falar onde fica a Áustria, uma criança de 4º ano, ela mal conhece o bairro onde ela mora. Então você precisa criar mecanismos para que essa aprendizagem chegue até ele, seja acessível, né? Então a leitura de mundo é o quê? Primeiro fala do bairro, depois do município, e depois você entra com as questões maiores, né? Da abstração, tá? Ou seja, é o passo a passo, né? Aí aqui fala também do insight, que nós já aprendemos em Psicologia 1. O que é um insight? É um estalo da aprendizagem, né? Quando, por exemplo, a gente estiver montando um quebra-cabeça e do nada, mesmo que você nunca tenha montado aquele quebra-cabeça, você olha uma peça e olha a outra, você já sabe que essa peça encaixa aqui. Então, houve um insight. Você não teve que ver este aprendizado antes. Algum momento lá atrás, no seu arquivo memorial, né, tinha alguma coisa parecida com esse aprendizado. E aí há um estalo. Aí você, essa peça é mais côncava, ela vai encaixar aqui na convexa. E você vai e monta. Então a criança age assim instintivamente, tá? Só pela observação. Aí depois fala também que existem pontos básicos de ancoragem. O que significa ancoragem? Âncora do navio é o quê? É o que prende o navio, não é? Para que ele não fique em alto mar à deriva. Pontos de ancoragem é o que eu dei aí o exemplo, né, do abacaxi, o exemplo de algo que vai sustentar aquela teoria. Então, vai ancorar aquela teoria, tá? Então, vai fixar. Então, você pode colocar aí, apoia-se um conceito em outro conceito já aprendido. A criança provavelmente já conheceu alguma coisa de parte, né, daquele conteúdo do qual você vai trazer uma nova versão ou agregar aquele conceito já aprendido, tá? Exemplo, como eu falei, um conhecimento ele é apoiado em outro conhecimento para que não se perca. Existe uma âncora. Eu vou falar de maçã. Eu vou falar que a maçã, vou falar de sementes. Então, eu vou falar de maçã, da semente da maçã. A criança, às vezes, nunca comeu, sei lá, nunca viu. Né? Você leva uma maçã, você leva imagens, entendeu? É estimular através dos sentidos, ok? Aí vem falando também que a criança vai atribuir significados aos elementos da experiência, é o que eu falei. Trabalhar a teoria associada ao lúdico. Palavras, o vento leva, tá? Então, nós temos que criar o hábito de apropriação, ou seja, fazer a criança tomar posse daquilo que você está levando para ela aprender, ok? Página 10. Vem falando de 2 tipos de aprendizagem, a mecânica e a significativa. A mecânica é a fria, é a estática, né? É aquela como se fosse um manual, né? No meu tempo, a aprendizagem era mecânica. Eu chegava na sala de aula, lá no fundamental, era o quadro lotado para você copiar para a aula, corrigir esse trabalho, mais o quadro lotado para copiar para casa. Folhinha digitada, acho que nem tinha, nem existia. No máximo era aquela folhinha de mimeógrafo, né, amarelada, que a gente guardava. Mas não havia, era muito mecânico, era frio, né? Era decoreba. Já a aprendizagem significativa é o que eu estou dizendo, é com significado prático para usar na vida diária, né?
A criança aprende a amarrar o sapato na escola, ela vai amarrar laços de fita, ela vai amarrar tudo que tiver corda, tiver linha, lã, o que for, ela vai saber, né? Amarrar o laço de fita da irmã, amarrar o cadastro da blusa, né? Vai ser um aprendizado para a vida, né? Para a autonomia dela, tá? Isso é com significado. Está dizendo, significativo, né? Tem sentido, não é isso? Depois vem falando de motivação, que eu já falei que são estímulos, né? E que o tipo de estímulo que foi usado vai derivar uma reação, não é isso? Aí vem falando, o estudo da motivação considera 3 tipos. O ambiente, você pode botar aí do lado. Onde? Onde você aplicou isso? Número 2, as forças internas é o quê? A vontade, desejo, interesse, né? Você causar isso na vida do seu aluno. Vamos estudar, só falar isso não vai resolver. Você vai estimular, você vai falar, hoje nós vamos aprender sobre isso, isso e isso, já trouxe isso, trouxe aquilo, né? Já motivar a vontade. E o 3 é o objeto que atrai esse indivíduo. Qual é a fonte que você vai usar? Qual é o fator que você vai estimular? Vai aprender isso para quê? Né? Então, olha, nós vamos aprender sobre mapas, porque está acontecendo assim assado lá naquele lugar e eu quero que vocês, vamos estimular, né? Eu quero que vocês construam alguma coisa para resolver esse problema, vamos pensar, vamos juntos, em grupo, criar estímulos, né? Estímulos, a palavra é estímulos. E o motivo é um prêmiozinho aí, né, no final. O que a criança vai ganhar com isso, além do aprendizado, também é interessante, né? Uma reália. O que é uma reália? É o que ela vai levar para casa no final dessa aula, um mapinha, alguma coisa que ela vai construir e vai levar para que esse conhecimento fique registrado, ok? Aí, quais são os fatores? Então, marca aí para mim. Aqui, ó, fiz até um mapinha para mim, ó. Aqui, ó. Ambiente, número 1, tá? Aí depois vem o organismo, número 2. 3, aí, o interesse ou a necessidade. E, por último, o objeto de satisfação. Está montada a cadeia da motivação. O organismo aqui é o indivíduo, tá, gente? É o aprendente, é a criança. Aí vem a motivação, é um processo que relaciona a necessidade com o ambiente e o objeto. Aprender para quê, por quê, onde, tá? E se for o caso, nós temos que falar de frustração. Aí do lado de frustração coloca desestimulação. A pior coisa que tem é uma aula chata, né? A gente tem sono, a gente tem vontade de ir ao banheiro, tem vontade de tudo, menos de olhar para a cara do professor e para o quadro, né? Então precisa haver estímulo para prender a atenção, tá? Aí vem a motivação e o processo de ensino-aprendizagem, vem falando das esferas da vida, do trabalho, do lazer e da escola. Ou seja, gente, pode escrever isso aí, porque eu fiz questão. Olha aqui. Isso aqui é meu. Sem nenhuma motivação, nem saímos da cama pela manhã. Não é verdade? Você só vai trabalhar porque você sabe que no fim do mês você tem lá o seu dinheirinho, não é? Ou no final do dia. E esse dinheirinho faz falta, vai resolver problemas, não é? Então, é uma motivação. Assim é a criança para ir para a escola. Vai para a escola para quê, por quê, fazer o quê? Tem que haver um propósito, né? Então, entra o afeto, o estímulo, a ludicidade. São aqueles fatores que nós vimos aí na página 6. Fatores o quê? Físicos, né? Biológicos, fisiológicos, que é a mesma coisa de físico. São os fatores, né? Aqui na página 6. Peraí, só um minutinho, que isso é importante. A gente viu aqui? É isso mesmo. Aqui, ó. É 6 não, é 7. Nós vimos aqui, ó, quais são os fatores da aprendizagem. Aqui, ó, na página 7. Pode marcar. Físico, motor, né? Que é corporal, intelectual, afetivo, emocional. Se a criança não estiver bem, não adianta que ela se fecha e ela não aprende nada, você vai chorar a aula inteira, né? E o social, que é a interação, né? Ninguém aprende nada sozinho, ok? Vygotsky já fala disso. Zona proximal de aprendizagem, né? E de desenvolvimento. É o quê? Eu aprendo com outro, o outro aprende comigo. Sempre alguma coisa a gente tem para aprender e para ensinar, tá? E página 10, 11 agora. Finalizando, que o vídeo já está imenso, com quase 40 minutos, né? Espero que vocês compreendam.
está falando sobre o plano de ensino eficaz. A tarefa de ensinar não é fácil, porque nós temos que fazer um duplo desafio: criar necessidade e apresentar o objeto adequado para a satisfação. É demais, né? Mas é com a gente mesmo, ok? Nós temos que criar a necessidade da aprendizagem e temos que trazer um objeto que se encaixe a essa necessidade. Ainda tem que dar prazer em quem está aprendendo. É difícil mesmo, mas é por aí, né? Quando nós somos adultos, a gente se esforça e entende que o conhecimento faz falta, tem que ir atrás mesmo, né? Mas a criança não tem essa consciência. E nós é que vamos suprir e motivar a busca desse conhecimento para cada um, ok? Aí vem aqui embaixo, concluindo, como podemos pensar e criar interesses. Aí nós temos aqui 5 preciosas dicas, tá? Que vocês vão ler e vão entender aí como você pode montar um bom plano de aula. Vou dar uma colinha aí, anota aí, por favor. Aí embaixo, estimular a busca de novas descobertas, pesquisas, usando uma linguagem adequada para cada idade, criar desafios possíveis, compreender bem a utilidade do que está sendo ensinado. Olha a cola aí, tá? Não vai dar para ver porque vai sair aí no verso, eu acho, né? Ah, não dá para ver. Tá bom? E aí é só pausar o vídeo e pegar essa definição minha aí, ok? Lembrando que vocês podem ficar bem tranquilos, porque quem ia fazer a prova presencial ia ter que tirar tudo da cabeça, né? E do que foi falado e ensinado aí ao longo do nosso módulo. E psicologia é bastante teórico, né? Mas já que vocês vão fazer online, eu hoje ainda vou fazer a prova, vou colocar aí na plataforma, mas só estará liberada no sábado que vem, ok? Vão fazer com material em mãos, não aceito menos que 10, tanto no trabalho quanto na prova. E quem é esperto, fala aí, recebo, né? Em nome de Jesus. Quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele, ok? Vai dar tudo certo, vamos fechar o módulo com excelência. E vamos lá para a plataforma, que já se foram aí quase 1 hora de aula, tá? Vamos lá, vamos ter aí mais algumas falas aí, ok? Vamos em frente. Bom sábado, gente. Vamos com Deus.